Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos dar início a mais essa reunião. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, por estarmos unidos aqui em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita hora, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Hoje no capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. A lição é os falsos profetas na erraticidade. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Por quê? Do que está cheio do coração. Do que está cheio o coração. Disso é que fala a boca. Lucas, versículo 6. Capítulo de 43 a 45. Então vamos para a lição. Os falsos profetas da erraticidade. Psicografado por Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numeroso, entre os espíritos, orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impedindo-lhe os seus sistemas absurdos, através dos médios que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito, né? Quer dizer, eles usam isso para que eles possam ganhar a confiança, né? Porque você vem querendo escutar uma coisa, né? Às vezes a gente vai tomar um passe de orientação, ou você está aqui nos dias de trabalho, né? Você quer escutar assim alguma coisa que remeta a sua vida, que te impulsione, que te dê coragem. Nem sempre é isso que acontece. Não acontece. Não é? Pouco que acontece. Nem sempre é isso que acontece. Só que muitos espíritos, muitos, né, irmãozinhos, usam os médios, lógico que com certeza o médico tem que estar, né,
dando abertura para isso, para não perceber, né? As falas desses irmãos que querem, né, às vezes atrapalhar o trabalho, atrapalhar a casa, né, conturbar, né? Confundir. Então, e isso pode acontecer muito, né? A gente tem que estar em vigia porque é muito difícil, né? Porque às vezes você está ali e você acha, não, nossa, esse irmão é um grande trabalhador, mas às vezes ele começa a falar umas coisas confusas, e se você prestar atenção, não, mas isso aqui não está batendo, né? Esse aqui está me perturbando. Não, vou prestar mais atenção, né? Usar o crivo da razão, né? Para que a gente não se deixe levar por mensagens assim absurdas, com nomes, né? Quando vê que coloca um nome muito conhecido, de algum médium, né? De excelentíssima grandeza, né? Então, a gente tem que prestar mais atenção. Sim. E isso tem sim, gente. Não adianta falar assim, mas ali não vai ter. Não, tem. Tem, porque eles querem atrapalhar o andamento da casa. Né? Porque para eles isso é importante, para nós a gente tem que trabalhar, crescer, orientar, né? Estar sempre trabalhando em conjunto, os trabalhadores da casa, que eu acho que isso é muito importante, um ajudando ao outro. Então, quando eles veem que tem uma sintonia, qual é a primeira coisa que eles querem fazer? Atrapalhar, gente. Né? Eles querem atrapalhar o fluxo da casa, atrapalhar o andamento, né? Então, ó, com os nomes, que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros. Que aí a pessoa começa a se chatear, se isola ao invés de conversar, né? Ao invés de chegar isso, eu não falo só sempre, não, gente. Isso é para a vida. Se tem alguma coisa nos incomodando, chega e conversa. Chama a pessoa. Fulano, vem cá, vamos conversar. Nossa, está me incomodando o seu jeito. Essas coisas que você anda falando, o seu jeito de falar comigo. Tem uma conversa qualificada, né? Você também não precisa chegar já metendo pé, né? Mas eu acho assim, tudo se resolve com uma conversa, né? Isso é para a vida, gente, não é só dentro do centro, isso é no trabalho, né? Isso é dentro da casa da gente. Está incomodando, não está achando bom, vamos conversar. Né? Qualquer lugar. Então, né, eu estou citando isso porque às vezes fala, não, aqui dentro sei não é só aqui, isso é para aqui. Né? Mas lembrar de chamar a pessoa, você e ela, sem Sim, ser na frente dos outros, sem certeza, deixar ela humilhada, né? Porque você também chamar o fulano, a pessoa na frente de todo mundo, você está querendo vir embora. Né? Você está querendo se promover, olha, e humilhar. Uma outra questão aí é o seguinte, às vezes as pessoas gostam de ouvir só o que elas querem. Sim, e tem certeza. pessoas aproveitadoras que estão perto de você, sabe o que você quer e fala aquilo para você para aproveitar de você. E você fica alegre, não, mas aquela pessoa está Isso aí é para aproveitando de você. acariciar o seu ego, né? Acaricia o ego, mas por trás está te dando uma facada. É o que mais acontece hoje. E é o que mais acontece tem. no trabalho, acontece em casa, acontece entre irmãos, entre amigos, são muito amigos, entendeu? É o que mais acontece. Mesma coisa que os espíritos zombedeiros fazem, o ego da gente faz a mesma coisa. E isso a gente tem que policiar e tomar muito cuidado. Você falou uma coisa muito importante. Porque, eu tô aqui trabalhando, aí a dona Adelina chega e infla meu ego. É aquela, não sei o que, eu vou ficar aqui me sentindo, né? Tá certo isso aí, gente? Não tá certo. A maior não parte tá dos certo. charlatões que Porque eu não existem tô hoje aqui faz pra isso. isso, pra inflar meu ego. Eu tô aqui pra aprender com todo mundo. Não é? Eu não sei mais que ninguém. Todo mundo tem defeito. Não é? Todo mundo tem, a senhora tem, eu tenho, todo mundo tem, gente. Então a gente não pode viver se enganando a nós mesmos. É igual uma historinha que eu tenho no livro lá, você às vezes você já leu, então fala que um homem que trabalhava muito para ajudar os pobres, sim, com remédio, buscar remédio para tratar da pessoa. Aí ele ficou nervoso.
casa e ele falou, vou largar a mão, porque eu não estou bem nem não. Eu sou meio bruta, não mexer com isso não. Aí Jesus falou para os apóstolos, por que ele não vai trabalhar? O animal que vai puxar a carroça dele, quantas coisas já viu? E não está fazendo caridade? Quer dizer que mesmo que nós somos brutos, mas a gente não faz caridade, aquilo vai remover, aquilo vai ser curado. Aquilo que você pensa que está fazendo mal, vai te curar. E outra coisa, o que Deus quer da gente? Ele quer que nós melhoremos. Ele não quer que a gente Então, porque fique ali, né, estagnado. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Ele não quer isso. então, que nem um rapaz, nesse mesmo livro, um rapaz, ele era orientador das coisas, ele era profissional no plano espiritual, tudo que fazia na terra. Era maravilhoso. O dia que deu uma epidemia numa cidade, chamou ele para ajudar. O anjo chegou perto dele e falou, não, eu vou pegar a doença, não vou não. Aí tinha um ladrão na esquina. Foi lá perto do ladrão, o ladrão falou, eu vou. O ladrão foi, ajudou, fez tudo bonito lá. Cuidou das crianças, cuidou dos doentes, deu remédio para todo mundo, enterrou os que estavam mortos. Aí Jesus fala com os apóstolos, quem que eu glorifiquei? Aquele que estava na glória ou o ladrão? Aí ele falou para os apóstolos assim, o ladrão glorifiquei, o outro não. Então, eu quero dizer, se a gente olhar um ladrão, e você arrepende e você vai fazer uma caridade, você vai ser perdoado. Vai remover nessas. Não é porque você errou que você tem que ficar Porque, ali, né? Aquele Você que é pode ladrão, justificar e às consertar. vezes você não dá valor naquele que é ladrão, aquele que mexe com droga, aquele que é muito pobre, não sabe nada, vê isso tudo. Agora eu não, eu sou estudada, eu sei fazer palestra, não sei isso. A gente vai pro buraco. Aquele lá vai para cima. Deus dá valor nos humildes. Sim, com Não é ficar certeza. glorificando, não. Com Né? certeza. Ninguém é maior nessa vida. Né? Somos todos iguais. E temos que ter consciência disso. Né? Sim. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. A pessoa não passa. Se a pessoa fala uma coisa errada para a pessoa não gostou, tudo bem. Mas aquele que eu faço, ele não tem culpa. Ele não é culpado de nada. Ele está fazendo a parte dele. Ele está fazendo a caridade, ele está com amor, ele está com o coração aberto, está trabalhando. Então nós não podemos remediar essa parte que saiu alguma coisa errada. A gente tem que ter consciência, Sim. às vezes a gente também estava merecendo receber tudo. Né? A resposta é muito simples, né? É. Então, vamos lá. Já li o Evangelho para você? Pois é, gracinha. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos e os levam a isolar-me uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim, agindo eles mesmos, oferecem o mais completo desmentindo aos que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que deixam enganar de maneira tão grosseira. Olha você vendo? Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos de ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formulam um sistema contraditório pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem
Tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais percussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que a outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas faz surgir em diferentes lugares, a fim de que por toda parte a luz se apresente ao lado das trevas. Porque Deus quer que os ensinamentos dele cheguem a todos. Ele não escolheu uma determinada religião para falar assim, essa aqui ó, é que vai levar para o meu caminho, hein, gente? Vocês seguirem essa aqui, vocês estão salvos. Não tem isso. Né? Pode ter 5.000 numa religião, 2.000 na outra, 3 pessoas na outra, Deus, né? Mas todas as religiões levam a Cristo, gente. Nós estamos num número, poucos aqui, não estamos? Mas nossa religião também leva a Cristo, os ensinamentos, né? Então a gente não pode ficar assim, eu não vou ali não porque ele vai pouca gente para cá também. Não, eu vou naquela igreja ali, nossa, aquela igreja ali lá, nossa, lá lota. Lá deve ser, ó. Deve ser muito bom. Deve ser bom. É forte. Né? Lá é forte. Então a gente não pode pensar assim. Né? Porque senão, o que acontece? A gente vai ficar no meio do caminho, sem ensinamento nenhum, sem prática de caridade nenhuma, sem humildade, sem nada. Você vai ficar o quê? Perdido. Deus está com todos, né? Ué, Deus está em todo lugar, gente. Deus está em todas as Ele religiões. disse que toda religião, né? Desde que quando existe um ali ou mais em meu nome, Cristo está ali, gente. Cristo vai estar ali, né? Repelir impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Né? Você pregar, para você ficar isolado, para você, né, a divisão, se ele começar a pegar umas coisas absurdas, gente, porca, como se diz assim no popular, né? A gente tem que prestar atenção, né? Nem tudo que ele quer tá falando, nem tudo que você escuta, igual às vezes você vai numa igreja e eles mandam fazer as coisas. Você tem que fazer assim, assim, assado, às vezes é coisas absurdas, para você alcançar o reino do céu. Você vai fazer? Vai, gente. Né? A gente também tem que ter um pouquinho da razão, né? Tem que ser inteligente. Ué. Então, são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que tendo sido déspotas no lar ou na vida pública. Quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar, depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e pela extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Quer dizer, tudo que for, gente, muito estranho, muito extravagante, que estiver fora do normal, né, desconfie. Né, você não precisa fazer escândalo, não precisa sair falando, mas já fica esperto, né? E se Deus proporcionou, né, essa lição, esse evangelho, é para que a gente, né, é igual sonho. Você tem que acreditar tudo que você sonha. Você tem que levar o pé da letra tudo que você sonha. Tem hora dos sonhos da gente que são tão absurdos. Você acorda triste, agoniado, não significa nada. Nada. Só que ali, você põe na sua cabeça e você perde seu dia, sua semana, seu ano. Você começa uma depressão. A mesma coisa se você for num templo, se você for consultar um médium, o que for, gente.
Se você acha que é absurdo, não é do seu coração, né? Por quê? Porque você vai ficar trazendo medo, trazendo as coisas, pensando, né? Mil e umas coisas, né, Tito? Vai ficar produzindo, a cabecinha não para, né? Nós temos que ter discernimento das Muito, coisas muito, que né? nos afetam bem, negativamente, positivamente. Sim, Então, que a gente discernir qualquer um ou qualquer outro, o que a gente aproveita, o outro a gente deixa pra lá. é. Muitas pessoas às vezes querem levar tudo para as costas, né? É onde tem muito sofrimento. E isso gera sofrimento, gente, para nós mesmos. Porque aí você vai ficar com aquilo no pensamento, isso vai te gerar medo, confusões, né? Então vamos usar a cabecinha, parar, pensar, né? Algum sonho cai certo. Algumas É muito coisas, difícil. gente, são intuídos e Né? são avisos. Né? Algumas. É, Mas outras, a maioria, né? Muitas vezes é para nos amedrontar. Muitas vezes é para a gente ficar pensando naquilo e se perder no foco que a gente estava. Você entendeu? Porque a gente se perde muito fácil. Né? A gente perde o foco assim no estado dele. E muitas vezes, irmãos espirituais, eles às vezes eles querem tirar. Uma vez eu sonhei com a minha mãe. E que eles me levaram, ó, nós vamos te levar num lugar para encontrar a sua mãe. Foi muito interessante. Eu sempre quis sonhar com a minha mãe, olha para você ver, eles pegam o ponto da gente, né? E eles me levavam, e horas que eles chegavam, eu olhava assim, eu vi o rosto da minha mãe, mas não se mexia. E ela estava vestida do que? De preto. Aí eu olhava assim e falava, essa não é minha mãe, vocês estão me enganando. Olha para você ver. Eles me levaram num sonho, no que eu mais queria, né, que era reencontrar minha mãe, que ela já faleceu 34 anos. Eles me levaram no quê? No que eu mais queria, gente. Não, vamos ali que eu vou te levar onde sua mãe está. Só que chegou lá, estava tudo tão que eles conseguem plasmar. Plasmou o rosto dela, mas ela não se mexia nem sorria. Minha mãe era muito sorridente. Ela deitada, vestida de preto, eu falei, essa mãe é minha mãe não. Estou indo embora. E saí dali, sabe, igual um ninja. E no outro dia eu consegui lembrar dessa sessão e fiquei pensando, como que eu fui para lá? Como que eu me deixei me levar? Não é? Então, mesmo irmãos espirituais ali que querem te causar medo, querem te, né, eles vão usar o que você tem, né, um sentimento seu, uma coisa que você mais queira, né, alguma coisa mais próxima. Eles vão usar esse sentimento ou para te amedrontar, né? Ou para te levar a alguma coisa, a te tirar do seu foco, não é? Então que a gente possa ter discernimento e reconhecer as coisas que Deus permite, para ver se a gente está esperto também, né? É os testezinhos da vida, né? Para ver se a gente está ali, ó, seguindo. Deixa eu acabar de ler o restinho. Lembrai-vos ainda que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos, a todos os templos, a todas as igrejas. Eles não vão privilegiar um só templo, uma só igreja, uma só religião. Eles vão fazer isso no geral, certo? Então, a todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médio perfeito. Se estiver obsedado, há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julgue privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sobre uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos
que todos os espíritos encarnados devem honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que submeta-se ao cadinho da razão e da lógica todas as observações sobre os espíritos e todas suas comunicações. Será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos. As comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazedores. Né? Então, como se diz, se chega algum médium assim, né, a gente vai ser incluído ao trabalho, vai ser incluído, né, ao processo, né, até mesmo porque você vai estar em observação, observando, né, e um ajuda o outro. A gente não pode se deslumbrar, né, só que a gente se deslumbra tão fácil, né, se chegar, né, um grande médico começar a trabalhar, a gente já fica doidinho. Você quer ir com ele, né, só com ele? Nossa, só funciona se for com ele, não é assim. Né, gente? A gente tem que ter essa noção dentro da gente, né? Então, é assim que seja. Porque eu sou uma comentar aqui. Peraí, deixa eu só gravar. Você falou sobre as igrejas. Eu queria comentar o seguinte, que a igreja, nós temos que carregar ela dentro de nós. Nós somos a igreja de Deus. Não é um templo que você entra e que você está na igreja de Deus. É verdade. Deus tem que habitar dentro da gente. Mesmo que não tenha mais ninguém para congregar com Deus junto com a gente mesmo sozinho congrega com Ele, conversa com Ele, faz a parte dele. Outra coisa, muito bom foi o Evangelho de hoje, falando sobre o Espiritismo real em si, porque sempre às vezes está comentando outras coisas aqui no centro, que não é relacionado ao Espiritismo, é relacionado às palavras de Jesus. E ali está falando o que é. O que o médium tem que fazer? Se ele tiver condições de estar aqui e ir lá para o quartinho e dar o passe, ele tem que reconhecer isso. Se ele não está em condições, ele não pode ir lá. Entendi que às vezes a gente não tem condições. Aí é perda de tempo. Não, para que tudo ocorra do jeito que Deus quer, a gente tem que estar de acordo com Ele. É como era no Antigo Testamento. Se você fazia uma coisa aqui, você não poderia participar das coisas de Deus, não. Você tinha que ficar de fora. Enquanto você não tivesse um dia com Deus, você não podia ir lá. Mesma coisa é aqui no centro. Tem que ter muita seriedade, muito discernimento na hora de falar alguma coisa para quem está tomando passo, porque às vezes a intuição vem, mas não é aquilo, a verdadeira essência que precisava ser dito para a pessoa que tomando passo. Entendeu? E eu acho que foi muito proveitosa hoje, por ter falado sobre a parte aqui do centro, porque geralmente só fala do Evangelho de Jesus, não fala aqui do Espiritismo. O Kardec foi muito exato em colocar essa parte. É isso. Por isso que é importante a gente saber a importância do doutrina espírita, né? Instruir a gente não se enganar. Com certeza. E foi igual falou no Evangelho. Geralmente vai ser pedida coisas absurdas, vai ser falado coisas absurdas. E que você levar para o seu coração, se você levar para a sua vida naquele momento, você vai, como se diz, perder o foco de tudo, você pode ficar preocupado, né? Você pode vir e falar, não, mas o médico falou, o espírito falando, eu nem estou aqui, né?
Ele falou aquilo ali para mim e você vai ficar com aquilo na sua cabeça, trabalhando aquele pensamento, né? Aí você vai perder totalmente o foco, porque você vai se perturbar, né? Porque a gente tem a mania de colocar as coisas na mente da gente, ficar trabalhando aquele pensamento, né? Dias e dias, né? Tem gente que sofre aquele Sim. pensamento É. desnecessário. Desnecessário. E é uma coisa que vai dar abertura para irmãos, né, obsessores, né? Porque você está focado naquela coisinha ali, naquele pensamento, e os obsessores eles já fazem isso para que você abra a brecha e os obsessores se aproveitem daquele momento, né? Para trabalhar em cima do seu pensamento, né? Então, que a gente não se deixe perturbar. Às vezes, probleminhas, coisinhas, a gente fica, ai, nossa, por quê? Ai, por que aconteceu? Ai, por que fulano me tratou daquele jeito? Por que me falou aquilo? Você entendeu? A gente fica com aquilo batendo e martelando dias na cabeça da gente, gerando sofrimento para nós mesmos, para mais ninguém, né? Porque quem vai ficar se sentindo ruim, se sentindo mal, somos nós, né? Não é nosso amiguinho do lado, não é nossos filhos, não é nossos parceiros, não é ninguém, é só nós. Então que a gente saiba trabalhar esse processo dentro da gente, né? Dos pensamentos, do que falam não só aqui no centro, na hora do passe, mas também no nosso entorno, para que a gente possa viver melhor, para que a gente traga isso num processo de maturidade, para que a gente se sinta, né, melhor, não se deixe levar com as coisas que estão ao nosso redor. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos passar para a leitura do livro Essas Peças da Piscina. Né? Hoje eu tô igual o nosso irmão Theo, né? Não, mas eu assumi já. Você tá parecendo meu pai, não. É mesmo, já assumi o lado do Theo. Salmo 23. Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes prados e guia-me mansamente às águas muito quietas e tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas do amor e da justiça por amor ao teu nome. Ainda mesmo que andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, Senhor, porque tu estás comigo. Teu cajado, tua vigilância me consolam. Aparelhas uma mesa para mim à face do inimigo. O teu óleo me ungiu a cabeça, a minha taça transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por toda a minha vida, e eu habitarei feliz na casa do Senhor por longos dias. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que são os nossos mentores, que estavam aqui neste ambiente, preparando até nós chegarmos. Agradecemos, Senhor, por nós termos essa oportunidade de estar aqui. Agradecemos também, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, pelo ar que respiramos, pela natureza e por todas essas energias que nos envolvem. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, que todas essas energias possam ir de encontro a todos aqueles que estão nos nossos pensamentos. E assim, Senhor, pedimos também para os irmãos desencarnados, principalmente os mais recentes, e também pelos encarnados que necessitam de uma oração, de um pensamento positivo. E pedimos por todos. E assim, Senhor, agradecidos por tudo,
Pedimos licença à espiritualidade para encerrarmos essa nossa reunião da noite. E faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. E assim, Damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, com a graça do Senhor Jesus. Amém.